A penúltima mensagem desta série, Derrubando Gigantes. Você se lembra qual foi o primeiro gigante que nós derrotamos? Quem lembra? Do medo, fala, o gigante do medo. O segundo gigante, escassez, vai diminuindo, né? Escassez, vamos lembrando, a escassez financeira. O terceiro gigante, da doença. O outro gigante, do fracasso. Tem alguém que estava pregando comigo, sabe todos ali. Quem que é? A Ju? Ei, Ju, tamo junto. E da doença, do fracasso. E quinta-feira nós derrotamos o gigante do conformismo, o gigante da inércia e do desânimo. Eu falei que eram irmãos siameses, né? Esses gêmeos. Derrotamos ele em nome de Jesus. E hoje nós vamos para o penúltimo gigante, dentro desta série, logicamente, que vai aparecer para você na tela, Derrubando Gigantes. Olha hoje, qual é o fracasso que nós vamos derrotar? Você está comigo? Derrubando o gigante do fracasso profissional. Eu creio, amado. Eu creio. Você não sabe o que eu vou falar? Quem disse eu também? É pela fé, né? Pelo Espírito, eu também. Eu creio que esse gigante, é isso que você está crendo comigo, do fracasso profissional. Alguém está aqui, eu estou pregando para alguém que falou, eu nunca consegui ver sucesso na minha vida profissional, eu nunca consegui avançar, eu sou sempre um fracassado. Eu quero declarar para você, nisso de tudo, esse gigante hoje cai por terra, hoje, na sua vida. Deus não tem fracasso para nenhuma área das nossas vidas. E você sabe, deixa eu contextualizar, nós como Igreja Cristo Vive, nós temos uma palavra muito fundamentada na Bíblia, né? Nós temos doutrinas que são as raízes, como nós ouvimos ontem, né? De raízes, são as raízes que nos nutrem. A pré-existência, a predestinação, a eleição, as duas sementes, a soberania de Deus. O que é isso? São palavras bíblicas que nós trazemos como base do nosso ministério. E o nosso ministério, ele tem esse carro-chefe, se é que eu posso dizer assim, nós estamos aqui para atuar na última reforma protestante, formamos agente de transformação pelo pleno conhecimento da palavra, que liberta, que edifica, que gera heranças, mas tudo isso é para que você veja o cumprimento em todas as esferas da sua vida. Eu costumo dizer, não vale de nada você conhecer sobre as profundezas, sobre as riquezas da sua glória, como diz a palavra, você saber dos mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, se você não consegue misturar isso com fé e converter isso para as suas áreas de atuação, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, para o teu ministério, para a tua saúde, ou seja, para tudo que você envolve. Afinal de contas, você é um corpo, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. E coube a Deus, Deus quis que fosse assim. Então nós precisamos traduzir tudo aquilo que é ensinamento bíblico para que nós vivamos em todas as esferas da nossa vida a plenitude do reino dos céus. Então, quando você entra aqui, você vê um culto com um tema desse, derrubando o fracasso profissional, por quê? Porque a graça de Deus te dá subsídios para você vencer na sua vida profissional. A graça de Deus não é um conglomerado lá de doutrinas teóricas. Não. Isso aí não é um teto para a gente se colocar embaixo. Teto era lei. A graça é um piso, é uma plataforma de lançamento. É a rocha que é Jesus Cristo. Ele é o Espírito da graça. Então, é todo este arcabouço, todo este solo que faz com que os nossos pés estejam bem, fincados na rocha. Jesus falou lá no monte, aquele que ouve e pratica vai construir a casa sobre a rocha. Os ventos vão vir, os rios vão transbordar, a chuva vai bater. Porém, ela não derruba, porque ela foi construída, pastor David, sobre a rocha. Então, quando nós entendemos isso e praticamos a palavra de Deus, nós temos sucesso sim. Não tenha medo dessa palavra. Bicho, isso aí pode parecer um pouco... Não, amado, sucesso, vitória. A palavra diz que nós somos mais que vencedores, vitoriosos. Então, não tenha medo de você prosperar. Não tenha medo de você, ter uma família feliz. Não tenha medo de você viver a plenitude do reino dos céus. Jesus anunciou o reino, o reino, o reino. Nós cremos nesse reino, amado. Nós cremos naquilo que Jesus trouxe, naquilo que Jesus conquistou. Então nós precisamos nos posicionar desta forma. Não é vontade de Deus que alguém passe uma vida inteira fracassando. Não é vontade de Deus que alguém passe uma vida inteira doente. Não é vontade de Deus que alguém passe uma vida inteira depressivo. Não é vontade de Deus que alguém passe uma vida inteira adulterando. Não é vontade de Deus que alguém fornicando. Não é vontade de Deus. A vontade de Deus está escrito na palavra: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida através de Cristo. Diga com a sua boca: Jesus quer que eu reine em vida. Me ajuda a pregar nessa pré-introdução para quem está ao seu lado, dizendo: Jesus quer que você reine em vida. Amém? Angelina, Marli, Gaza, diáconos. Jesus quer que nós, Gustavinho, Gabi, Jesus quer que nós reinemos em vida. Amém, Bruna? Jesus quer que a gente gire no manto. Não, aí não, né? Vamos lá? Agora sim, você está pronto para ouvir a voz de Deus? Sim ou sim? Vamos lá, tem 3, o resto dormiu. Quem está pronto para ouvir a voz de Deus, diga amém.
Mas você sabe que eu sou assim, eu sou ligado nos 220. Comigo tem esse escudo de isso é igreja romana. Não, amém. Você não entende nada que o padre fala, daí no final, amém. Não, aqui você tem compreensão, aqui a palavra de Deus é clara. E aqui nós somos, sabe, energizados pelo Espírito Santo. Não somos energizados do maligno, nós somos energizados pelo... Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de poder. Então, que você entenda que o culto aqui, amado, eu entendo que nós estamos num campo de batalha. Nós estamos aqui guerreando. Então, se você quiser gritar, você grita. Se você quiser levantar, você levanta. Esse é o espírito da graça. Aqui não tem uma igreja morna, cansada. Os mornos estão a ponto de ser vomitados. Nós somos fervorosos. Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus hoje? É isso. É esta comunicação que o céu espera de você. Dito isso, nós vamos ler a palavra que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 1 em diante, que diz: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Diga assim: o Senhor rejeitou Saul. Fala, e está tudo certo. Para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Amado, o Senhor, Ele vai lhe mostrar aquilo que você tem que fazer. Enquanto eu estava lendo aqui, isso já saltava o meu coração. O Senhor disse a Samuel: eu vou te mostrar. Eu quero dizer para você que o Senhor vai te mostrar aquilo que você deve fazer. O Senhor vai dar clareza aos seus olhos. Mesmo que você não entenda, o Senhor vai lhe mostrar o que você deve fazer. Você consegue crer nessa palavra? Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus. Deus, mais uma vez, falamos contigo agora, Pai, para aquietar os nossos corações, para ouvirmos a Tua voz através da pregação, através da palavra, da homilia. Jesus, fala conosco. Jesus, sabemos que o Senhor admoesta, o Senhor dá direção, o Senhor corrige, exorta, o Senhor até mesmo açoita, mas isso tudo em amor. E eu creio que essa mensagem vem, Pai, com este desígnio, porque o Senhor disse ao profeta Samuel que iria mostrar o que ele tinha que fazer. Eu creio que o Senhor vai mostrar através desta palavra, Jesus, o que pessoas aqui têm que fazer, quais são os próximos passos a serem dados, Jesus. Nós cremos que o Senhor está nos levando numa guerra onde nós estamos vencendo todos os gigantes. E hoje, Pai, eu declaro o gigante do fracasso caído por terra, o fracasso financeiro, o fracasso profissional, para a Tua honra e glória, nós oramos, e aqueles que assim creem digam amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus? Meus irmãos amados, povo de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, aqueles que são chamados como filhos amigos de Deus, aqueles que são herdeiros, aqueles que são predestinados, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, eleitos em Cristo. Se é você, diga graças a Deus. Eu creio que o tema de hoje sobre esse fracasso profissional seja talvez um dos maiores gigantes que tem assolado muitas vidas. Você sabe que quando o fracasso profissional chega, muitas vezes ele assombra famílias. O fracasso profissional, ele leva pessoas, às vezes, para um lugar de depressão, um espírito deprimido, uma alma abatida. E talvez a questão profissional seja a que mais aflige, como eu disse, porque ela estressa e tira até mesmo o sono. Aqui eu estou falando para chefes de família, para homens, para líderes, para mulheres empreendedoras, trabalhadoras. E você sabe que muitas vezes quando esse gigante de um fracasso profissional bate a porta, muitas vezes um pai e uma mãe não têm estrutura ali para conseguir mais governar a casa, para ver alegria. E às vezes é uma carreira e uma profissão que a pessoa está vivendo e ela não vê esse prosperar. E quando nós falamos de carreira e profissão, eu estava aqui nesse início, e você sabe que muitas vezes a pessoa pode estar se sentindo inseguro na sua profissão. Muitas vezes a pessoa pode estar se sentindo fraco enquanto ao futuro profissional. Você sabe que o mundo tem mudado. Você consegue perceber isso? Antigamente falava-se que as gerações mudavam de 15 em 15 anos. Hoje dizem que, por conta da era da tecnologia, de 5 em 5 anos as coisas são mudadas. Então isso é muito rápido. Quando você está se adaptando a algo, já vem uma nova tecnologia, já vem uma nova tendência de mercado, isso muda. Você sabe que tem muitas pessoas hoje que não entenderam isso e não conseguem se realocar no mercado profissional. Por quê? Porque o mundo mudou.
Porque o mundo, bispo, eu não quero saber de tecnologia. Hoje você precisa saber de tecnologia. Você precisa ter noção do que está acontecendo no mundo. Então, eu disse, nós como igreja temos essa obrigação de trazer instrução para todas as áreas da sua vida. Mas muitas pessoas estão vivendo isso. O mundo mudou, não consegue olhar para esse futuro profissional, está angustiado, se sente ameaçado com o desemprego, com essa desesperança. Quem sabe alguém aqui está enfrentando esse gigante do desemprego? Eu quero dizer que o gigante do desemprego, assim como o do fracasso profissional, ele tem que cair por terra hoje na sua vida. Deus ele tem um local justo, um local digno para você trabalhar. Então, esta manhã, igreja, nós vamos falar especificamente, nós vamos aprender e nós vamos derrotar o gigante do fracasso e da carreira profissional. Você sabe que existem profissões que elas são muito desgastantes por si só. Se você fizer uma rápida pesquisa como eu fiz, existem profissões. Você sabe, bispo, quais profissões? Por exemplo, eu fui estudar um corretor de imóveis. Alguém vai falar, um corretor de imóveis. Isso aí é algo tão natural nos dias de hoje, porém é alguém que depende de algo que não está no controle dele. Muitas vezes está no controle de um mercado financeiro, mercado de imóveis, a coisa muda, o cara está lá, não consegue vender, e isso vai gerar muito estresse. Eu estou dando alguns exemplos de profissões que são desgastantes. Corretores de bolsa de valores, outra coisa, o cara muda uma vírgula lá nos Estados Unidos, na China, aí muda todo o mercado, o cara está naquele estresse, ele tem que, enfim, administrar muitos prazos ali, equilibrar muitos prazos, que são coisas desgastantes. O que dizer de um médico que lida ali com a vida? Muitas vezes ele tem que dar notícias para os pacientes, ou muitas vezes para a família dos pacientes, notícias que não são boas, notícias de morte. Imagina a pressão, imagina a alma, imagina como é que lida com isso, de você não se envolver com aquelas vidas. Para um médico, muitas vezes é natural chegar lá e falar, 1 morreu, 2 morreram, 3 morreram, e ele tem dessa notícia saber. Isso traz uma carga, assim, para a vida do indivíduo. Um piloto de avião, imagina a responsabilidade. Motorista de caminhão com uma carga, muitas vezes com, enfim, valores e muitas cargas, às vezes, com especificidade, que tem que transportar de um lado para o outro, até mesmo um policial. Estou dando exemplos aqui. Um professor, alguém vai dizer, professor, há 30 anos talvez professor era uma benção, mas hoje você entra na escola, você não sabe se vai tomar uma cadeirada do aluno. Não, isso é nas eleições de São Paulo, né? Cadeirada é nas eleições que o pessoal toma. Não sabe se você vai tomar uma faca, uma facada, o desrespeito. Então, imagina isso para uma professora que está ali, muitas vezes, numa escola pública. E não é só as públicas, não. Hoje, as particulares também é um desafio educar crianças que não são educadas em casa. E o professor, se a primeira figura de autoridade que aparece na frente de uma criança e ele não tem a submissão dos pais, ele olha para o professor e fala, quem é você que eu vou me submeter? E aí vai a cadeirada, vai o desrespeito. Então, são profissões que vão trazendo já um estresse por si mesmo. Controlador de voo. Imagina lá um controlador de voo, um avião, aquela coisa, não pode tirar o olho daquele radar. Olha, só fazer um parênteses, uma vez eu vi uma matéria no Jornal de São Paulo falando que o aeroporto de Congonhas, de tanto e tanto tempo lá, o controlador, o computador, ele apagava, dava uma pane. E depois ele voltava. Eu falei, uau! E eles falam, tipo, o cara já está acostumado, às vezes apaga e volta. Enfim, só um parênteses que eu coloquei aqui. Mas, enfim, são profissões estressantes. Se você for pesquisar, mas você vai ver que a carreira de um pastor, de tantas profissões, talvez seja a que mais gera depressão. Pelo nível de estresse, pelo nível de envolvimento com vidas. Enfim, sabe, são talvez as carreiras mais estressantes. Eu disse aqui, né, pastor e tantas outras. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa sociedade, ou a nossa sociedade, ela tem se tornado extremamente competitiva. E, consequentemente, essa procura por um sucesso profissional tem se tornado um motivo de estresse em muitas vidas. E eu não quero aqui aliviar para o seu lado, falar que você tem que ser um medíocre, um mediano, porque a gente estudou isso quinta-feira passada. Nós não vamos nos conformar com uma vida, mas nós não podemos deixar com que essa busca por um sucesso mude o nosso estado emocional ou de espírito, onde as coisas externas tenham a capacidade de mudar as coisas internas. Você tem que entender que dentro de você tem um Espírito de Deus e nada pode te abalar. Seja uma carreira, seja um desastre profissional, seja uma competitividade do mundo profissional, enfim, igreja. Então, sem contar, muitas vezes, que a sociedade ela é cheia de injustiças, e assim é o mundo. A sociedade é injusta? É. A vida profissional é injusta? É. A justiça do nosso país é injusta. Para pensar nisso. Porque tudo isso é trapo de imundícia, diz a palavra. Existe uma justiça que é divina e perfeita, que é a de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitos não viram ainda esse progresso na vida profissional. Eu estou introduzindo para trabalhar e preparar o seu coração, porque outros já entraram num lugar de total desinteresse. Sabe aquilo? Fracasso. Bispo, quer saber? Eu já me desinteressei pela minha vida profissional. Eu já larguei mão do meu trabalho, eu já estou desmotivado, eu estou cansado. Outros falam, o trabalho não tem mais impacto na minha vida, então eu não quero mais saber de nada.
Quem sabe, igreja, tem alguém aqui hoje, e eu quero falar muito com os homens, porque enquanto eu estudava essa mensagem, preparava, o Senhor me levava muito, o Espírito me levava para corações de homens aqui que estão vivendo talvez esse fracasso profissional. Quem sabe muitos estão desmotivados, como eu disse, cansados, e quem sabe tem um chefe, um patrão aqui, que fala: bispo, eu preciso de um milagre hoje na minha vida profissional. Eu queria que você entendesse que cada tema que o Espírito nos direciona a nós pregarmos não é algo da carne, é algo do Espírito. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, eu costumo dizer, existem duas posições que você possa estar. Talvez você esteja de uma forma profilática. O que é isso? De um alerta, talvez de algo preventivo, para que você não venha cair, não venha se frustrar de acordo com o mercado da sua profissão. Talvez alguém esteja aqui numa forma de: eu preciso disso hoje, porque eu não consigo mais, bispo, respirar, eu não consigo mais, sabe? A corda está no pescoço. Eu quero dizer que para você, hoje é o dia do milagre na tua vida. Em nome de Jesus. Então, eu estava dizendo de um chefe, de um patrão, enfim. Quem sabe alguém trabalha e fala assim: bispo, meu patrão, ele é um ditador. O meu patrão, sabe, o ambiente que eu trabalho é ruim, isso tudo. Igreja, tudo isso são gigantes. Ontem, o meu amigo Beto falava, quando minha mãe chegou em casa, numa determinada situação da vida, e foi destratada pelo patrão, ele falou: eu preciso fazer algo para que a minha mãe nunca mais passe por isso. E ele ali falou: eu vou aposentar minha mãe. Enfim, isso são coisas que nós precisamos olhar e não nos conformar, e não deixar com que esses gigantes, eles tomem espaço nos nossos corações. Lembra Davi, quando olha para Golias, ele não deixa com que o externo mude o interno. Ele olha e fala: você é um incircunciso filisteu, você vem com lança, você vem com arma, eu vou no poder do Senhor dos Exércitos. Eu quero que você aprenda a primeira lição de hoje. Você vai derrotar esse gigante de um fracasso profissional na força do Espírito Santo de Deus. É no nome do Senhor que você vai vencer. Então vamos lá, igreja. Quem sabe eu falei de um patrão ruim, mas quem sabe alguém que nos assiste vai estar aí pela internet, fracassou profissionalmente, perdeu um grande emprego, fechou-se uma porta, talvez perdeu o patrimônio, eu não sei qual que é esse gigante que você está vivendo. Nós precisamos saber, então, qual é, primeira lição, não a segunda, que eu já dei uma, segunda lição, qual é a nossa vocação? Eu queria falar sobre isso, introduzindo agora, depois de ter introduzido a mensagem, eu quero avançar para essa segunda parte, falando sobre vocação. Qual é a minha vocação? Põe para mim no telão, vocação do latim vocare. O que significa chamado? Então, se nós não sabermos ou não soubermos qual é o nosso vocare, fala com a sua boca, vocare. Se nós não sabermos o que é o nosso vocário, o nosso chamado, nós seremos sempre pessoas insatisfeitas, sem progresso e perspectiva. E agora eu não estou só falando de um chamado espiritual, eu estou falando de algo que você entende também profissionalmente, que é traduzido na sua vida profissional. Porque muitos aqui não vão ter, sabe, não foram chamados talvez para a esfera do ministério. E está tudo certo. Muitos foram chamados para a esfera da vida profissional, do empreendedorismo, do mundo executivo. E você tem que entender que lá você também tem um vocário, lá você também tem um chamado. Talvez ali seja o seu campo de batalha, seu campo missionário, não sei, mas seja o lugar onde você vai ali exercitar o reino dos céus, fazer fluir a glória de Deus através de você. Mas primeiro você precisa saber qual é o seu chamado, o seu vocário. Quando a gente fala de vida profissional, tem um grande empreendedor, quero só citar o grande Steve Jobs, ele falava assim: uma pessoa precisa saber naquilo que ela é bom, ela precisa se concentrar naquilo que ela é boa. Então você precisa saber o que você é bom. Deus te deu dons, Deus deu talentos, tem uma parábola sobre isso na Bíblia. Então, o que você é bom? Sabe, como eu acho esse vocário? Você precisa saber o que você faz que ninguém faz tão bom quanto você, tão bem quanto você. E existe algo que Deus colocou sobre a sua vida. Então, ser um bom profissional, dominar bem a sua área de trabalho, sobressair no meio de mercado, isso são desafios que nós precisamos vencer. E nós vamos vencer quando nós entendemos que nós estamos na mão de Deus e que Deus tem esse vocário, esse chamado, esse chamamento para todos nós. E nós precisamos saber que Deus, Ele nos conhece, Deus nos ama. E se Deus nos conhece, Deus nos ama, Ele não tem um final ruim para você. Ele tem um final bom para nós, para todos nós. Então, se você chegou até aqui hoje, debaixo de um peso, bispo, o meu peso é esse, o gigante que eu estou enfrentando é esse, um fracasso na minha vida profissional. Eu quero que você entenda que Deus não quer que você viva uma vida de derrota. Eu disse isso aqui na pré-introdução. Deus não quer que você seja um derrotado, Ele quer que você vença esse gigante. Gigantes foram feitos para cair. Diga com a sua boca, gigantes foram feitos para serem derrubados, para cair. O problema é que você fica muitas vezes alisando o gigante, sabe? Levando o gigante para tomar chá. Lembra do chá semana passada? Vem tomar um café comigo. Cara, você não pode ser esse gigante. Você não pode ser essa pessoa que vai, sabe? Não, esse gigante ele tem que ser derrotado. O gigante não foi feito para você andar de mãos dadas com ele.
Gigante não foi feito para você ficar, conservando ele, cultivando ele. Não. Gigantes foram feitos para terem as suas cabeças cortadas. E esse fracasso profissional precisa cair hoje na sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui e eu posso dizer que nós temos inúmeros exemplos de pessoas que chegaram aqui derrotadas, sem dinheiro para condução, precisando de cesta básica e hoje prosperaram de uma forma sobrenatural. Como isso é possível, Bispo Fernando? Porque o poder de Deus opera no nosso meio. Mais do que pensamos, pedimos, é assim que age o poder de Deus através do nosso intermédio, que diz o apóstolo Paulo. A pergunta que alguém pode fazer: bispo, como que eu vou então vencer o gigante do fracasso profissional? Eu quero que você ouça, eu quero que você grave isso no seu coração. O que você está vendo hoje com os seus olhos não é o que Deus está vendo para o seu futuro. Você está olhando com os olhos naturais. Você já aprendeu ao longo desse ano de olhar com a perspectiva de Deus. O que você está olhando, o que você está vendo, o que você está enxergando, não é o que Deus está vendo com os olhos espirituais. Por isso que Paulo vai dizer que nós estamos agora sentados aonde? Juntamente com Cristo em lugares celestiais. Então agora a nossa perspectiva não pode ser mais terrena. A nossa perspectiva tem que ser uma perspectiva do reino. A nossa perspectiva tem que ser a perspectiva que Deus tem. E eu sei que quando eu prego isso, você pode dizer, isso é fácil de ouvir, mas isso é difícil para muitas pessoas viverem, porque você olha para o ambiente que você está. E se eu puder te dar um ensinamento muito forte da parte de Deus, se o ambiente que você está não proporciona algo divino, saia deste ambiente. Porque o ambiente ele não determina, mas ele diz muito a respeito dos seus resultados. Se você mora num lugar que você fala, este ambiente não é um ambiente sadio, troque de ambiente. Você tem que estar sentado nos lugares certos, com as pessoas certas. Você tem que estar em lugares onde você é estimulado a vencer, onde você receba palavras de bênção, onde as pessoas elas olham para você e por mais ser desafiador na sociedade de hoje, elas torçam para você. Ou pelo menos elas não queiram puxar o seu tapete, que isso já está bom demais. Então olhe, talvez é o lugar que você mora. Talvez seja o lugar que você trabalha e você fala, eu preciso de um outro lugar, uma outra oportunidade. Comece a buscar isso. Não se conforme com esse gigante de um ambiente derrotista, de um ambiente derrotado. Porque muitas vezes é só você trocar de ambiente que você começa a pensar com outra cabeça. Você começa a pensar e olhar com outros horizontes. Você começa a olhar e enxergar com os olhos de Deus. Por isso que o nosso ambiente não é mais um império das trevas. Consegue compreender isso? O nosso ambiente agora é o reino dos céus. O Senhor nos transportou do império das trevas, tirou deste ambiente e falou, agora vocês estão no reino do Filho do amor. Então o ambiente que nós estamos não é mais de império de trevas, é um ambiente de glória e de luz. E nós precisamos começar a exercitar isso para não voltarmos no que eu disse agora há pouco, de conservarmos um gigante. Então vamos lá, eu dei algumas lições, mas agora de forma prática, didática. O primeiro aspecto que você tem que anotar hoje no teu coração. O nosso apoio para uma vida de sucesso profissional não está apenas em nossas capacidades, mas em confiarmos em Deus e nos colocarmos nas mãos dEle. Bispo, as capacidades elas são necessárias? Lógico que são. Ninguém quer, com todo respeito, ninguém quer contratar uma ameba, um cara que não faz nada. O que você faz? Eu não faço nada. Eu vegeto, eu vejo Reels, eu sou bom em ver Reels e curtir fotos, likes. Você tem que ter uma capacidade, por isso que eu falei que você tem um vocário. Agora você precisa entender que não é isso que vai te sustentar. Aprenda algo, a sua capacidade, os seus dons, eles podem abrir portas, mas o que vai manter você dentro dos lugares é o teu caráter. É aquilo que você carrega. E o teu caráter tem que ter o caráter de Deus. Então é colocar nas mãos de Deus, para que você entenda que não é só o seu chamado na questão agora de uma vocação única, é você ser dependente inteiramente de Deus. Então nós vamos estudar um pouco essa passagem bíblica que eu introduzi, que mostra que o que acontece quando uma pessoa está no lugar certo. Quando ela ocupa o vocário dela. Quando essa pessoa está nesta vocação que Deus escolheu e determinou. O profeta Samuel, ele tinha uma grande responsabilidade, sim ou sim, igreja? Ele era um profeta. Ele falava em nome de Deus naquela geração. Ele tinha uma responsabilidade tremenda ali. Um grande desafio, uma grande tarefa, a verdadeira missão do profeta Samuel. Era uma missão nobríssima que ele tinha. Escolher o futuro rei de Israel. Imagina só você nesse lugar. Você não pode errar. Você não pode ouvir a voz da carne. Você tem que ouvir o Espírito. Você vai escolher o próximo rei de uma nação. Essa era a responsabilidade do profeta. Vamos lembrar lá, a gente leu. Vamos começar de novo. Disse, no verso 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentre os filhos de Jessé, tinha 8 filhos. Tinha um ali que era rei.
E o Senhor já estava agora anunciando. O Senhor já estava... E você vê que o anúncio do Senhor já vem questionando uma situação da carne do profeta. Até quando, Samuel, você vai ficar com medo? Até quando ele diz, você vai ficar com pena de Saul? Olha o que diz o verso 2. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Veja que Deus já tinha tudo preparado, Deus já tinha um vocário, Deus já tinha um chamado para Samuel. E o profeta, por mais que fosse o representante de Deus ali, ele na carne, ele estremeceu, ele falou, eu vou falar com o rei? Eu vou falar com Saul? Ele vai me matar. Mas Deus já tinha tudo pronto. Você consegue declarar com a sua boca? Deus já tem tudo pronto para a minha vida. Bispo, como você afirma isso? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Um Deus de desígnios, um Deus de propósitos. Olha o que diz o verso 4, igreja. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então, igreja, quem tem uma vocação clara já aprendeu a obedecer a Deus. Mais uma lição que você pode tomar e anotar aí no seu bloco de notas. Quem tem, uma vocação, quem já tem isso claro, por mais que trema na base, na carne, para ter que ter uma conversa difícil, para enfrentar o rei e falar que ele não é mais rei, e que tem outro vindo no lugar dele, por mais que seja desafiador, por mais que seja uma responsabilidade, porque era essa a responsabilidade do profeta Samuel, quem tem um vocário claro, se submete. Quem tem um vocário claro, ele vai, obedecer à voz de Deus. Quando você vê uma pessoa que fica lutando contra Deus, você pode saber que ela não tem uma identidade, ela não tem um propósito bem definido, porque tudo ofende ela, tudo ela fala, não vou falar, porque... Eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque não foi fácil para o profeta falar com o rei, mas estou dizendo que você se submete quando você sabe qual é o seu chamado. Então tem gente que entra em culto, sai de culto, Deus fala, Deus dá direção, e ele não aplica. Aí ele vem e fala, bispo, ora por mim. Cara, eu vou orar por você sempre, porque eu sou teu pastor, eu vou sempre orar pela vida das ovelhas. Porém, a pergunta que eu faço é, você está fazendo o que Deus está mandando você fazer? Você está, buscando os ambientes certos? Você está apresentando a Deus? Você está buscando de todo o coração? Você está submetendo a Ele? Você está, buscando o reino em primeiro lugar para ver as outras coisas sendo acrescentadas? Porque senão não tem oração de pastor que mude Deus. A oração não muda Deus, a oração muda você. Continua, o verso 4. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Ele chegou lá e falou, o que o cara veio fazer aqui? É de paz? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Eu acho engraçado, só um parênteses. O profeta chega na cidade, o povo, você veio por paz? Esses dias eu mandei uma mensagem para alguns casais, eu queria tomar um café com você. A esposa quase teve uma dor de barriga. Eu e minha esposa falamos, a gente queria tomar um café, conversar com os irmãos. Chegaram duros assim, o que a gente fez? Eu vou começar a chegar igual o profeta Samuel. É de paz a minha vida, né? Assim. Eu falei assim, abençoado, fala aí com a sua esposa, a gente queria bater um papo, tal. Temos uma direção do Espírito aqui, queríamos orar pela vida de vocês, tal. Aí, cheguei, a esposa com os olhos arregalados assim, eu falei, abençoado, tá tudo bem? Não, quando meu marido falou que você queria falar com a gente, eu falei, o que você fez? O que você aprontou? Porque eu não fiz nada. Foi o homem que tu me desse, Senhor. O que ele fez? Então o profeta chegou assim, gente, é de paz, eu estou aqui por um desígnio de Deus. Verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, passou aqui, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que ele disse? Lê comigo. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui fica claro, amado, que os desígnios de Deus são diferentes dos nossos. Aqui fica muito claro os desígnios do Senhor. Tem gente que já sai dando... Aprenda algo. Tem gente que já sai dando sentença em nome de Deus por algo que parece de Deus. Né, Lucão? Tem gente que fala assim, não, é de Deus. Eu já ensinei você, não tome decisões na emoção. Parece, mas não é. E a gente está vivendo uma era que isso é muito claro, viu? Parece, mas não é. Parece que a coisa... Mas não é. Parece... mas não é não. Tem gente que não consegue ter discernimento e já vai, é muito emocionado, já vai, não, Deus falou, Deus falou, tem certeza? Foi confirmado? Certamente está aí perante o Senhor o seu ungido.
Então já vai dando sentença por aquilo que parece. Cada um de nós, igreja, pode se sentir inseguro, despreparado, incapaz. Você sabe que muitas vezes você vai se sentir aquém das suas atribuições que você tem diante de Deus, mas Deus conhece o seu íntimo. Deus não está olhando o exterior, o que parece. Deus está olhando o que é de fato. E o que é de fato está dentro de você, não está fora de você. Não está nas circunstâncias. Está naquilo que Ele depositou dentro de você. Porque o Espírito está dentro de você. Olha o que diz o verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência. Você vê que então que o profeta estava ali com responsabilidade, temor, mas ele estava certamente. Deus falou, ô Samuel, psiu, falou no pé do ouvido dele, vem cá Samuel. Minha mãe falava assim, caiu um botão aqui. Quando você quer chamar alguém assim, vem cá, caiu um botão aqui, vem cá, sabe, dá um miguezinho. Deus chamou Samuel para o canto e falou, Samuel, não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Leia comigo agora. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Muitas vezes a gente está vendo o que parece. Às vezes você vê a pessoa levantando a mão no culto, glória a Deus, mãos santas aqui, levante as mãos, tal. Mas sai daqui, a mão que adora o Senhor passa cheque sem fundo. A mão que adora o Senhor é a mão de corrupção. É a mão que aperta contratos aí. É a mão que está sendo usada para muitas vezes bater na esposa. Parece, mas não é. Eu quero dizer para você, amado, que você pode enganar a sua esposa, o seu filho, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o seu pastor, mas Deus conhece o teu coração, cara. De Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Então Deus, Ele transforma o insignificante em grande. Deus pega aquela pessoa que não é nada e faz essa pessoa ser notável. Vamos continuar a história. A fim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Passou todos eles. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. No começo ele disse, certamente, olha, tem um bonitão aqui. Esse aqui tem postura. Olha o bíceps dele, olha só o tanquinho dele. Olha só, esse toma Ozempic. Esse tem cabeça de Ozempic, já ouviu isso? Tá na moda? Tem aspecto de rei, olha só, vai ficar um bom capacete nele. Vai parecer um pirulito, só a cabeça e um corpinho. Ele estava olhando o exterior, certamente. Mas Deus falou, Samuel, atente para o que o Senhor está falando para você. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Assim fez passar Jessé os seus filhos Samuel e disse, o Senhor não escolheu estes. Verso 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço. Eu imagino ele falando meio assim, tipo, tem um mais mocinho que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Deixa eu falar algo para você, aquilo que é teu está te esperando, cara. Vem. Ninguém vai sentar à mesa sem que Deus coloque você nesse lugar. Ai, bispo, eu tenho medo porque meu chefe não está me vendo. Amado, o que é teu é teu. O teu chefe não está vendo, o seu superintendente não está vendo, mas Deus está vendo. E Deus é o Deus que inclina os corações. Pastor David, Deus é o Deus que inclina os corações. Deus é o Deus que inclina os corações, igreja. Eu li o 11, vamos para o 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o. Igreja! Eu tenho que segurar aqui, mas porque eu entro num êxtase espiritual. Isso aqui é muito forte, porque eles estão ali, imagine a cena, estão todos reunidos na sala. Estão todos ali frustrados, porque não é nenhum de nós. E o Samuel está falando, não tem nenhum, não tem mais um. Aí chega Davi, o pequenininho, o ruivinho, de boa aparência. E o Senhor imediatamente, não tem dúvida, fala, unge o rei. Este é o rei, este que entrou na sala é o rei. Unge-o, pois este é ele. Mas às vezes nós não sabemos como, nós não temos o entendimento de como vai, mas o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas. Davi não fez absolutamente nada, mas Deus fez por Davi. Por quê? Porque Davi tinha um coração de rei. Eliabe não tinha, os outros não tinham. Davi tinha um coração de rei. Então Davi, igreja, até então, ele tinha um trabalho insignificante. Ele estava lá, cuidando das ovelhinhas. Estava lá fazendo o que era. Mas ali estava uma pessoa que Deus conhecia o coração. Eu estou pregando para alguém que hoje que fala, mas o meu trabalho é muito insignificante, mas Deus conhece o teu coração, cara. E não é o teu trabalho pelo seu trabalho em si, mas é o coração que você carrega. O Senhor não rejeita um coração compungido, um espírito contrito. O Senhor se agrada daqueles que têm fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor.
E era isso que Davi tinha no coração. Esse homem era diferente dos demais. Olha o que diz o verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor, isso aqui era a velha aliança, o Espírito via, saía. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Igreja, Deus tem algo muito maior para a sua vida do que você imagina. Muito maior. E eu não estou aqui, não é fase de pastor não, para mexer com o povo. Isso aqui é palavras de fé declarada com base no que nós estamos lendo na palavra. Isso aqui são palavras de fé. Isso aqui são sentenças e mudanças de destino. Deus tem algo muito maior do que você imagina. Você consegue crer e tomar posse disso primeiro para você? Diga, eu creio que Deus tem algo muito maior do que eu imagino. Me ajuda a pregar porque tem gente que não acredita. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus tem algo maior do que você imagina, cara. Vamos para o segundo ponto, você que está anotando. Seguir os princípios bíblicos em nossa vida é decisivo para conquistarmos coisas grandes e reverter situações de aparente. Você já entendeu, o que você está vivendo é uma aparente derrota. Não é o fim. Então o nosso coração deve estar totalmente íntegro. Por quê? Porque só Deus sabe quem tem um coração íntegro. O teu coração, mas tem que ser puro. Porque os puros de coração são aqueles que são usados por Deus. Então Deus, Ele não vai honrar e vai exaltar alguém que não tem esse coração íntegro. O que faltou? Para pensar, o que faltou ao rei Saul? Faltou um coração íntegro. Saul se perdeu no meio da jornada. Saul fez o que era mal perante o Senhor. Saul não obedeceu à voz de Deus. Saul deixou entrar ganância. Saul entrou a deixar o pecado. Não tinha um coração. Comparando com Davi, não tinha um coração íntegro como era o coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era aquilo que estava no coração de Deus. Era o desejo de Deus como rei para Israel. Então, o próprio profeta, ele tinha medo. A gente leu isso, eu queria dar ênfase nessa parte. Olha o que diz lá o verso 2. Diz Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. O profeta estava com medo do rei, imagina só. Saul vai saber, ele vai me matar. Deus está falando, você vai lá e vai falar que tem um outro rei, você vai falar que vai ungir, vai buscar outro. Não, como é que eu vou falar isso? Ele vai me matar. Então, igreja, Deus, Ele não pode usar e prosperar quem não tem um coração íntegro. Por quê? Porque Saul não tinha esse coração. As pessoas tinham medo dele. Ele não poderia ser mais usado. O coração dele não era um coração segundo de Deus. O coração dele tinha corrupção. O coração dele tinha ego, tinha ganância. Tinha tudo que era humano. Por isso ele perdeu. Por isso o candeeiro foi tirado sobre a vida dele. Foi passado para Davi. Então, Deus só vai usar aqueles que têm um coração puro e íntegro. Você precisa entender isso. Ah, bispo, mas eu estou olhando. Não olha a aparência, olha o coração. Tente ter esse olhar espiritual. Não, mas aquela pessoa, tal situação, não olhe com os seus olhos. Veja como Deus vê. Talvez esse seja o mais desafiador para nós nessa geração. Então, se você procura uma promoção, vamos voltar para o tema inicial aqui, né? Se você procura uma porta de emprego aberta, se você procura uma profissão com mais significado, saiba que Deus, Ele não está olhando a profissão, Deus está olhando o teu coração. Deus não está olhando as suas habilidades, porque Ele sabe quais você tem, Ele está olhando como está o teu coração. E muitas vezes o lugar que você está passando é só uma prova para ver se o seu coração vai continuar sendo um coração temente. Às vezes Deus vai colocar oportunidades de você estar em lugares para você ser testado mesmo. Para ver como que vai estar o teu coração quando você tem a oportunidade de fazer algo que ninguém está vendo. Já ensinei você, caráter é isso, o que você faz quando ninguém está te vendo. E você vai ter oportunidades para isso. Talvez a profissão hoje que você está passando é essa prova, é este momento onde você está sendo testado, não para ver a sua habilidade, mas para ver o teu coração. Porque Deus não olha a habilidade, Deus vê o coração. Nós sabemos que Davi não era perfeito, como nós também não somos. Nós estudamos domingo passado, Davi errou feio. Eu estou falando de um cara que adulterou e mandou matar o homem da mulher, o marido da mulher, para ficar com ela. Eu não sei o que você já fez de errado na vida, mas eu acho que mandar matar alguém, poucos fizeram. Adulterar e depois falar, vou dar um jeito, mata o cara. Põe ele na frente da lança, põe ele na frente do fronte da batalha. Foi o que Davi fez. Só que esse cara tinha um coração segundo o coração. Alguém vai dizer, como é possível? Deus não está olhando, amado, o exterior, está olhando o coração. Por que ele tinha um coração? Porque depois que ele peca, a primeira coisa que ele faz é se arrepende diante do Senhor, rasga as vestes, não retire sobre mim o teu espírito. É isso, é o coração que vale para Deus. Então Deus viu o coração. Olha o que diz em Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Deus está buscando alguém que não faça a sua... Saul fazia a sua própria vontade, Davi fazia a vontade de Deus. Essa é a grande diferença. O coração de Saul para o coração de Davi era totalmente antagônico. Um buscava os seus interesses, um buscava o interesse dele e do povo, porque Saul governava para o povo, por isso caiu. Davi não, Davi governava para Deus. Essa é a diferença. O teu coração tem que estar inclinado para o céu. Se o seu coração está inclinado para as coisas da terra, você vai ter que passar por um processo, sabe? Vai ter que pôr um guindaste aí, Deus vai começar o que é aquilo? Um macaco. É macaco que chama aquilo? Que a gente põe quando troca o pneu do carro? E vai subindo, vai subindo. Hoje em dia se aperta, né? Não é com a mão. Você vai subindo e o seu coração vai ter que ser inclinado, amado, até chegar voltado totalmente para o céu. Esse era o coração de Davi. Então toda a nossa vida está ligada, todas as áreas são unidas. Como eu disse, não é só teologia, não é só teórico. Tem as áreas da vida, tudo está entrelaçado, tudo é ligado. A vida profissional não fica fora da sua vida espiritual. Então nós devemos ter fidelidade para com Deus em todas as áreas sempre. Porque se o seu coração for íntegro, você vai crescer, você vai ganhar muito dinheiro. 4 pessoas creram nisso, o resto falou assim, eu duvido. Se o seu coração for íntegro, você vai ganhar sim muito dinheiro. Amado, não tenha medo do dinheiro, em nome de Jesus. O dinheiro não é um mal, o mal é o amor ao dinheiro. Essa é a raiz de todos os problemas, todos os males. Agora, a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. A Bíblia vai falar no Novo Testamento 2000 vezes sobre dinheiro, mais do que céu e inferno. Porque esse é um assunto importante para o povo saber. E é um assunto que o inimigo tem usado para aprisionar o povo. Então não tenha medo de dinheiro. Quando você estiver tendo medo de dinheiro, ele vai fugir de você. Eu tenho medo dele, eu tenho medo de dinheiro. Não, amado, o dinheiro tem que ser o teu servo. Então não tenha medo do dinheiro. Não tenha medo de prosperar. Porque se você tem um propósito digno, o Senhor vai fazer chegar muito à sua vida, para que o reino cresça, para que vidas sejam alcançadas, para que a glória de Deus seja vista através da sua vida profissional, sim, meu amado. Eu sei que às vezes o ambiente que você está vai determinando o que você tem em relação, mas Deus ele tem uma vida próspera para você. Marcos 8,36 diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso. Que adianta o homem colocar todo o amor dele nas riquezas, todo o amor dele na vida, mas e a alma, onde é que está? Perdeu. Não. Então você vai entender que a centralidade da prosperidade de Deus não é essa prosperidade que é pregada aí fora a todo custo, essa teologia da prosperidade, não é isso, nós somos contra isso, mas nós também, eu tenho dito isso, não somos a favor da teologia da escassez, porque isso é maligno, e o povo de Deus está vivendo muitas vezes nesse lugar, não, eu tenho medo do dinheiro, porque dinheiro é coisa ruim, dinheiro... não, o dinheiro atende a tudo, o dinheiro é de Deus. Agora, quando você ama tudo isso, aí você se perde. Aí é o que diz a palavra. O amor, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí a pessoa que se mata, o depressivo, milionário, como é que o cara pula da ponte? Porque perdeu a alma. Porque colocou o amor nas coisas erradas. Igreja, Deus espera um coração que agrade a Ele antes de agradar qualquer pessoa. Entenda isso. Antes de você querer se agradar de qualquer pessoa, o seu coração tem que agradar a Deus. Não, eu quero agradar a minha esposa. É lógico que você tem que agradar a tua esposa, senão também você vai tomar um pé no traseiro. Tem que agradar a esposa, os filhos. A gente quer agradar as pessoas, mas antes de você querer ser o... Amado, agrade a Deus. Davi agradava a Deus antes de agradar qualquer pessoa. Então eu não posso ser um crente que, sabe, está lá no meu trabalho, que paga os meus gastos, sabe, enfim, e fazer o meu trabalho de qualquer forma. Isso aqui é fonte que Deus vai chegar à vida. Eu aprendi com a minha mãe a orar pelo patrão. A gente orava sempre pelo patrão do meu pai. Eu brincava que ele era o seu Ramiro. Como é que era? Ramon, né? Um deles. A gente orava pelo nome do cara. Deus, abençoa, manifesta a tua bênção lá na vida do Ramon. Jesus, a empresa. Tem gente que fica maldizendo a empresa. Meu chefe, desse desgraçado, esse... Cara, ele é o canal que Deus vai chegar a provisão. Então, o seu trabalho, você tem que fazer tudo o que façais. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Não quiser falar, fazei para a glória de Deus. Como é que você está lá na empresa fazendo de qualquer jeito? Como é que você está lá na empresa fazendo o seu trabalho relaxado? Depois que eu quero viver a prosperidade. Não vai viver. Então eu não posso fazer as coisas, sabe, sem um coração íntegro. E quem tem um coração íntegro, amado, seja pôr um lenço no lugar, seja limpar uma mesa, seja ter a responsabilidade de escolher o próximo rei, vai fazer de todo o coração. Porque ele entendeu que não é sobre a atividade, é sobre o coração. Porque Deus vê o coração. Em terceiro lugar, para a gente correr, e eu tenho que correr, porque só Jesus, esse tempo de domingo ele corre, não é possível. De domingo, os milésimos eles são mais rápidos. Só é um fenômeno que acontece. Terceiro ponto. A nossa confiança em Jesus Cristo deve ser... Eu confio até a segunda página. Não. Absoluta.
absoluta. É confiar ou confiar, sabendo que estamos totalmente nas mãos dele. Ele nos criou para boas obras. Fala, Deus me criou para boas obras. Você não foi criado para más obras. Você é um vaso de misericórdia. Você é um vaso de honra. Você não é um vaso de ira. O vaso de ira foi criado para ira, para más obras. O vaso de honra foi criado para honras, para glórias, para boas obras. O versículo 12 diz assim... Porque você tem que rechaçar insegurança. Tem gente que... Eu sou muito inseguro, bispo. Amado, você tem que ter o espírito de fé, de inabalável. Amém. Eu não tenho muito tempo, porque o tempo está passando mais rápido hoje. Mas eu me lembro quando eu comecei a arrancar dente, lá na faculdade. Cara, o primeiro dente que eu fui arrancar foi Jesus Cristo, eu não dormi. Era segunda-feira. Era essa hora do domingo, eu já estava passando mal. Eu vou tirar o meu primeiro dente amanhã. Jesus Cristo. Cheguei. E era aquela crise, porque você não podia queimar o campo, né? Era tudo esterilizado. Você não podia espirrar, não podia tocar, senão o professor falava, tá tudo, vai, anula tudo. Então era aquela tensão toda se apresentando. Amado, eu suava. O meu suor caía na boca do cara, pingava assim. Não, tô brincando. Era igual aqueles programas de médico. Vinha alguém com um lencinho assim. Cara, mas eu lembro da tensão de saber qual é o fósforo, qual é o negócio, qual é o bisturi, o que faz, e vai, aquilo, outro. Ah, meu Deus, era uma tensão. Amado, agora, hoje, com muito respeito, tirar dentro é algo simples. Então, o que é isso? Você tem que... Não pode ter essa insegurança. Está com medo? Vai com medo, começa. Se programa, ora a Deus, busca absoluta confiança nele, e você vai ter a curva do aprendizado, você tem que entender isso. Você não vai sair do 0 e chegar no 100. Tem um processo. Mas hoje, todo respeito, arrancar dente é algo simples para mim. Por mais que muitas vezes tem que pegar a broca, tem que tirar, tem que... mas ficou algo, se tornou simples. Eu tenho que contar umas histórias de forma. A gente gosta de tirar dente. Na faculdade, a gente tinha que fazer... Aí a gente estava contando as histórias. Eu tenho um colega que... Eu estava com esse colega meu e o pai dele, que é dentista, a família toda é dentista. O pai dele contando que na época dele, ele estava tentando tirar, ele estava contando para gente, a minha primeira cirurgia lá, a gente tentando, não via um dente, não via, Fê, não saía, raiz lá, a curva, sabe, não vinha. Aí tinha um cara assistindo, porque quando você está tirando dente na faculdade, parece que caiu o balão. Fica 300 pessoas em volta, ninguém vê nada, porque a boca é desse tamanho, tem 15 pessoas para olhar, e você fica, não vê nada. E estava lá, não tirava, aí um cara, ele falou que ele cansou, o pai desse meu amigo, ele estava estudando, ele cansou, aí um cara falou, eu tiro. Daí entra na cirurgia, se paramentou todo, foi lá e falou, eu estava 40 minutos, o cara entrou, fez assim, pegou o fórceps, pôs o dente e falou, aí, ó, e saiu, ficou todo mundo assim, ó. Aí eles foram ver, ele tirou o dente de trás. Como é que faz aí? Quem conta pro paciente? Porque ele falou, desse tão rápido assim, o que você fez? Aí ele foi olhar, aí ele falou, mas esse aí eu também tirava, era o da frente, cara. Enfim, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas essas coisas que acontecem. Fala assim, eu tenho que ter confiança. É cada uma. Você que vai ser tratado na faculdade de odonto, é cada uma que você passa lá, viu? Se eu te contasse... Ah, Jesus. Vamos para frente. Primeiro, o verso 16, assim, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e belos olhos, de boa aparência. Diz o Senhor, levanta-te, unge, pois... É este é ele. Então o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe o que você carrega. Olha para quem está assim, o Senhor sabe quem você é e o que você carrega. Agora olha para quem está do outro e fala assim, mas ele quer ver o teu coração. Aqui está o mais importante. Verso 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Igreja, Deus tem um propósito para cada um de nós. Olha, nós não estamos jogados nesse mundo à sorte. Existe um desígnio e um propósito. Quando os nossos propósitos estão em Deus, Ele nos chama para nós cumprirmos os seus propósitos. E Ele nos chama para nós cumprirmos propósitos maiores do que aqueles que nós imaginávamos. Amém, Elaine? Ele vai nos levando para esse lugar, um lugar de profundidade, de outros patamares. Diz a palavra em Hebreus 13:21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é... então o que Deus vai operar em nós não é o que é agradável ao seu chefe, ao seu patrão, à sociedade, ao mercado financeiro. O que Deus vai manifestar em nós é o que é agradável a Ele. É o que é agradável à sua vontade, está dizendo. Diante dEle, por isso Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Talvez você não saiba, amado, mas o que Deus tem para você é algo perfeitamente bom que vai agradar o coração dEle mesmo. Eu queria ter o meu coração agradado. Não, é o coração dEle que é agradado. E em você saber isso, o seu coração é inclinado para se satisfazer naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Aí a gente entra em Jeremias 29:11, que diz assim, eu é que sei que pensamentos, para você que fala, eu não sei, quem sou eu sou um derrotado, eu não tenho sucesso. Deus está dizendo, é eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito.
Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então não diga que você nasceu assim e vai morrer assim. Deus é que sabe que pensamentos tem a vosso respeito. O que você tem que fazer então? Buscar os pensamentos de Deus a seu respeito. Deus, Ele quer que você se abra para aquilo que Ele tem para você. Deus quer, igreja, impactar essa nação, essa geração, através da tua vida. E talvez o teu local de trabalho, a tua profissão seja só um meio, só o veículo pelo qual a glória de Deus vai ser vista naquele lugar. Porque eu não estou lá onde você está, mas você está lá. E assim como eu sei que esse é o meu campo de atuação e eu estou aqui porque o meu vocário está claro diante de Deus, você precisa achar o seu. E lá onde você está, você tem que ser esse cara, essa mulher. Bispo, eu queria que você fosse lá. Amado, é para você estar lá. Eu posso até ir lá, mas é para você estar lá, é para você fazer. Quarto ponto de hoje. Toda profissão tem suas dificuldades. Nenhum trabalho é perfeito, mas empenhe-se para fazer o seu melhor na sua área, sem abrir mão da sua comunhão com Deus. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Porque tem gente que fala assim, não, bispo, agora eu estou correndo aqui, mas eu sei que tem hora para correr, mas nada justifica interromper a comunhão com Deus. Eu disse domingo passado, a igreja não é tua namorada para você dar tempo. Demos um tempo, dê um tempo de ir à casa de Deus. E é bom que eu falo no dia de ceia, que é onde vem mais gente, né? Amado, ô Beni, me ajuda aí. Você sabe como é que é? Na ceia todo mundo vai, na ceia todo mundo é crente. Então deixa eu falar para você, o Jesus de hoje é o mesmo Jesus de amanhã, de terça, de quarta, do outro domingo. Não, eu dei um tempo, bispo, com a igreja. Não é tua namoradinha para você dar tempo da adolescência. Então, nenhuma vida profissional, coloque isso no teu coração, vai justificar a tua ausência do corpo de Cristo. Mas o meu bico, amado, tira esse bico. Mas é de domingo da hora do culto. Ora a Deus que Ele vai abrir uma porta que não seja de domingo na hora do culto. Domingo é dia do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa. Você quer agradar a Deus ou aos homens? Mas tem gente que fala que agrada a Deus, mas na hora vai agradar o patrão. Porque Deus Ele deixa de lado para servir o patrão. Então, com as suas atitudes, você está mostrando que você não está agradando a Deus. Se você abrir mão da comunhão dos santos e cultuar Jesus para cumprir uma agenda de um patrão, de qualquer outra responsabilidade, o teu Deus não é o Jesus Cristo. O teu Deus é o teu trabalho. O teu Deus é mamon. O teu Deus é o mundo, é o dinheiro, qualquer outra coisa. Porque aqueles que amam a Deus falam assim, eu não posso errar com Deus. Eu posso errar com qualquer pessoa, mas com Deus eu não erro. Porque eu tenho temor e responsabilidade e santidade diante dele. Então, nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. Deus quer te dar trabalho com dignidade. Deus, Ele quer te dar espaço. Ele quer que você, amado, voe, mas Deus quer a tua presença na igreja. Deus quer que você viva o reino de Deus. Deus quer que você coloque o reino em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus quer um salário com dignidade. Ele tem, Ele quer isso para você. Mas Ele não quer que você abra mão de estar da casa dele. Para você cumprir as suas agendas profissionais. Então, mesmo que você esteja se olhando dizendo, eu? Como? Bicho, Davi falava assim, eu sou um pastorzinho de ovelhas. Como que Deus vai fazer isso comigo? Olha os meus irmãos, tem muito mais cara de rei, de rei de Israel do que eu. Eu estou dizendo, que tal você estudar para você melhorar aquilo que você precisa desenvolver? Porque fica, não, vai vir um milagre. O milagre vem, mas tem milagre que é só você sentar e ler. E você se preparar e você estudar. Que tal você acordar cedo, ler a Bíblia, sabe? Orar para sair, para fazer alguma coisa, que você sair, sabe? Que nem uma vaca louca, você fazer as coisas. Que tal você buscar em Deus uma resposta? Pô, tem gente que fala assim, agora eu tenho um pet shop, agora é com o bicho. O pet shop tá na moda, aí fechou, agora tem um sushi, agora não é sushi, agora eu vou vender chinelo na praia, agora você... Cara, você não consegue parar em nada. Aí parece que você tá andando muito, mas quando você vê, você tá no mesmo lugar, porque você vai e volta, você vai e volta. Que tal você ouvir Deus para saber o que Ele tem para tua vida? Porque as faculdades de hoje, assim, você fecha uma, começa a outra. Eu não sei como é que pode isso. O cara está fazendo odontologia, depois ele, agora eu estou cursando administração. Vou pegar o que eu... Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas é para não perder o aluno, então você vai migrando. Aí o cara vai migrando sem saber o que ele quer da vida. Que tal você ouvir Deus primeiro? Que mal você abrir a Bíblia? Que mal não? Que tal você buscar em Deus antes? Então ouça o que o Espírito lhe ensina nesta manhã, meu amado. Faça as coisas bem feitas. Diga assim, eu vou fazer hoje. Tudo bem feito. Tudo com ordem, com decência. Se Deus lhe der uma oportunidade, entra com força. Agora, se não for de Deus, amado, saia com força. Não entre com força, nem sem força daquilo que não é de Deus. Então não é com raiva, não é com murmuração, não é com desdém, não é sem integridade. Agarre com força, com paixão, quando é de Deus, amado. Vai de todo o coração. Davi se olhava na carne, eu sou um ruivinho, eu sou franzino. Não, mas eu sou o rei de Israel. E Deus foi preparando ele, foi trabalhando ele. O que diz a palavra do sábio em Eclesiastes 9:10, diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer. O que está chegando à tua mão para fazer hoje? Tudo. Mas, bicho, eu estou desempregado. Tudo que tiver... Alguma coisa está chegando para você fazer hoje.
Tudo que vier à mão para fazer hoje, faça-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Amado, quando chegar algo para você fazer, não fique você fazendo, isso não é o que eu queria, eu não gosto. Às vezes é isso aí que vai te levar para onde você tem que estar. Lembra de José? É fazendo com toda excelência, servindo no Potifar, servindo no cárcere, que levou ele para o trono. Mas você, quando está lá, passando pelo vale, você fala, eu vou fazer de qualquer jeito, essa porcaria, esse lixo, não sei o quê. Não. Faz de todo o teu coração. Talvez, amado, o que você faça hoje não é o que você sonhou. O que você faça hoje não é o que você sonhou. Talvez, sequer é o que você merece. Mas eu estou dizendo aqui para você, amado, faça jus. Faça com a capacidade que Deus lhe deu. Bispo, posso fazer coisas maiores. Eu sei que você pode. Mas comece a fazer agora coisas menores, porque a palavra de Deus diz que é sendo fiel no pouco que você é colocado sobre o muito. Então Davi fazia o que ninguém da família queria fazer, mas ele era fiel no trabalho, ele fazia bem feito, ele fazia o melhor, ele dava a sua vida ali naquelas ovelhas. Então veja que quando Deus chamou Davi para assumir algo, Davi não estava rodando o feed. Amém, jovens? Não, os jovens agora. Vocês se sentem jovens, vocês são tudo velho. Ele não estava lá rodando o feed. Amém, jovens? O cara de 80 anos, amém. Não, é jovem no Senhor, eu sei. Mas eu estou falando com a molecada, eu estou aqui, qual que é o seu trabalho? Eu vejo Reels. Quanto tempo? Em todo tempo. Eu culto. Cara, a gente precisa entender que Davi estava lá fazendo o melhor, trabalhando com um serviço digno diante de Deus. Eu não estava em casa vendo Netflix e vendo qual era a próxima série que ia sair, pedindo pipoca. Não! Estava trabalhando. Ele estava em movimento, ele não estava parado. Estava fazendo bem o seu trabalho. Você quer receber algo grande de Deus? Esteja em movimento. Esteja em movimento. Olha o que diz o verso 11. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço. Ele está apacentando, ele está trabalhando. Ele está lá fazendo o fiel dele no pouco. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa até que ele venha. Quando Deus tem um plano para você, mas ninguém pode frustrar. Quando você está trabalhando, as pessoas vão esperar para que você chegue e para que você receba a honra. Então pode ser que ninguém esteja vendo o que você faz. Ninguém estava vendo ali o que o Davi fazia na questão do valor. Ninguém estava valorizando. Mas, amado, Deus sabe o seu trabalho. E a Bíblia diz que se você é fiel no seu ofício, Deus ele vê e ele te retribui, ele te galardoa, te dá galardão. É mais fácil para ficar... Ei, Jesus. Mateus 25, 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Leia comigo agora. Fosse fiel no muito, quando você está voando... Ah, tá. Então você vai ter que ser fiel no pouco antes. O que tem chegado hoje na sua mão? Eu não estou falando agora de espécie, não. Estou falando o que tem chegado hoje na sua mão. O que você tem feito? Porque se você não está sendo fiel nisso, você nunca vai ser colocado sobre o muito. Isso é um princípio de Deus. Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Então, igreja, para nós irmos para o final, em nome de Jesus. 5 minutos, Pai. Segura esses 5. Jesus, só os 5. Se você for fiel a Deus, e se você fizer hoje as coisas com força, com um coração íntegro diante de Deus, Ele vai lhe colocar numa posição mais alta. Talvez no lugar que você fale, bispo, eu estou fazendo algo que eu tenho mais capacidade para fazer. Tá bom. Só que faça isso com toda a sua força. Porque Deus está vendo. Sabe o que você está fazendo? Faça bem. Faça o seu melhor. Aprenda essa palavra, excelência. Amém. Bispo, eu não tenho como fazer com excelência. Por quê? Porque é muito caro. Excelência não depende de dinheiro, depende de um coração. Um coração ensinável. Excelência é você fazer o melhor com o que você tem. Pronto, faça o melhor com o que você tem. Bispo, eu queria fazer com excelência, amada, excelência é você adaptar um office para ser a casa do Senhor, isso é excelência. Excelência é você buscar uma sala de cinema quando você não tem ainda um templo e você fazer o melhor com o que você tem. Excelência é você ter uma tomada e ligar o maior número de instrumentos e orar para a chave não cair. Isso é excelência, fazer o melhor com o que você tem. Você não precisa de todos os recursos para ser excelente. Você pode ser hoje excelente. Você é mãe, você é pai, você é marido, você é mulher, você é profissional. Seja excelente. O que você está fazendo, faça bem. Não diga, ninguém faz, eu também não vou fazer. Isso é bobagem, isso é tolice, isso é ignorância. Não, amado. Não seja você esse tolo. Se você for fiel nas coisas pequenas, Deus pode sim lhe confiar coisas grandes. Mas se você for infiel nas coisas pequenas, Deus não pode confiar coisas grandes, porque você não vai ser aprovado. Como é que Deus vai derramar mais se você não está, fazendo de todo o coração aquilo que você tinha que fazer hoje? Bispo, mas eu sou só um office boy. Não é só um office boy. Você vai estar sentado muitas vezes e vai entrar em lugares que muitas vezes as pessoas não entram. Você vai ter contato, muitas vezes, com CEOs que as pessoas não têm, porque você pegar uma carta para levar para outro lugar, você tem a oportunidade que muitos não têm. Faça com excelência. Hoje o mundo carece de pessoas excelentes. Hoje, se você pegar quais são o desejo dos maiores milionários, bilionários, que eles tenham pessoas de confiança.
Pessoas que não estão ali só para sugar o dinheiro dele, que vão fazer aquilo de coração. Seja essa pessoa na tua empresa. Amado, não tem como alguém ser promovido, alguém que chega mais cedo, alguém que sai mais tarde, alguém que trata os funcionários bem, alguém que é excelente, alguém que cumprimenta, alguém que sorri, alguém que se veste bem. Não tem como! Ou vai acontecer duas coisas. Ou você vai ser promovido, ou vai abrir uma porta de um lugar melhor para você. Porque o lugar não vai te comportar. Agora o problema é que você chega resmungando, você vai fedido. Tem gente que 8 horas da manhã... Eu já andei muito de ônibus, de trem, amado. Vou te falar, 8 horas, como é que o cara tá cheirando mal 8 horas da manhã? Nem começou o dia, eu falei, esse cara quando voltar para casa, ele vai voltar num ônibus exclusivo, porque ninguém vai estar sentado aqui. Então assim, eu tô brincando assim, toma um banho, escova um dente, passa um desodorante, chega bem apresentável no seu trabalho. Isso é o mínimo. Isso é excelência. Isso é culto a Jesus, sabia disso? Isso faz parte da tua adoração. Tudo é adoração, igreja. Eu tenho que acabar. Então tem portas que vão se abrir, tem oportunidades que vão chegar, tem empreendimentos que vão acontecer. Então escolha sempre ter esse coração íntegro. Confie nos planos do Senhor. Faça bem tudo com todas as suas forças, conforme Deus te deu. Entenda que você está servindo a Jesus em tudo. Você está servindo o seu patrão, mas você está servindo a Jesus. Para a gente finalizar, vamos aprender uma verdade definitivamente. Quem está comigo aqui? Para acabar, põe para mim na tela o 5º ponto. Em tudo o que fizermos, servimos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Deus deve ser honrado e... Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer porque Deus vai ser honrado e deve ser glorificado. Então quem ama Deus vai honrar sempre o nome de Deus. Tudo que fizer, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, tudo, amado, vai ser para a honra e glória de Deus. Tudo vai ser para a honra e glória de Deus. E Deus surpreende com infinitamente mais do que você pensa e você pede quando você faz isso. Está lá, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Jesus? Só para eu ter uma noção nessa manhã. Amém. Esse versículo é para você, cara. Esse versículo é para mim, é para nós. Infelizmente, muitos crentes cujo coração não é totalmente de Deus. Tem um coração que não ama Deus, mas quer viver mais do que pensa. Imagina, não, você tem que amar Deus. Esse é o primeiro passo. Então, crentes que não oram todos os dias, não lêem a Bíblia constantemente, mantêm comunhão com o mundo. Deixa eu falar uma coisa, o mundo não é o teu habitat natural. Ah, bispo, eu só jogo bola com ele, a gente joga bola aqui, a gente tem culto para os jovens aqui. Tudo a gente vai proporcionar no máximo que nós pudermos. Agarre essas oportunidades. Você não precisa do mundo para nada. Esse não é o teu habitat. Tem pessoas que, levam a vida de qualquer jeito, não honram a Deus nas coisas mínimas, arrumam encrenca sempre no local de trabalho. Você quer acabar o culto, menino? O que você está fazendo aqui? Tem gente, Gustavo, que... Tipo, o pastor não para, já mandaram o menino tocar piano aqui. Eu tenho 3 minutos, pode tocar piano aí. Onde você estiver, meu amado, faça tudo com excelência diante do Senhor. Porque assim, amado, as coisas vão começar a ficarem fáceis, o trabalho vai sendo facilitado. Olha que a palavra do Senhor fala para aqueles que têm um coração que são totalmente dele. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por... Não é só na igreja no domingo, é por toda a terra. É amanhã, segunda-feira, lá no teu trabalho, na tua clínica, é lá na tua empresa, é lá no teu local de empreendedorismo, não sei onde, na tua faculdade. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo o coração é dele. Então a força vem para aquele que tem um coração no Senhor. Não é que o coração está no mundo, nas coisas, cujo coração é dele. Nisto procede loucamente, por isso desde agora haverá guerras. Tem gente que procede loucamente, por isso está em guerra. Guerras, conflitos gigantes, por quê? Porque são loucos. Aqui nós não somos loucos. Aqui nós somos santos, temperados, justos. Tem maridos que estão vivendo guerras na sua vida com a sua esposa porque são loucos. Porque não entendem que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não é só na igreja, quando você está aqui. É quando você está longe da tua esposa. É quando você está, talvez, com ela, o que você fala. E vice-versa. Esposas para maridos, para os filhos. Eu não estou falando sobre família, amado, mas eu queria falar para você que é homem aqui hoje. Se você não trata a tua esposa como você trataria a Deus, você está frito, cara. Se você não consegue tratar a tua esposa como você trataria, isso você pode esticar para os teus filhos, para o teu patrão. Se você não trata as pessoas como você trataria a Deus, cuidado, cara, ai de você. Eu preciso acabar, mas eu falei de maridos. Você sabe que muitas vezes, quando o marido não trata a esposa bem, onde aperta é o bolso. E eu preciso falar isso porque talvez o seu desespero profissional seja fruto do seu tratamento com a tua esposa. O céu está de bronze. Deus não ouve as orações
daquele marido incrédulo, daquele marido ímpio, daquele marido soberbo. Deus não ouve, não responde as orações. Eu estou orando, estou clamando. Então agora, mais do que orar e clamar, continua orando e clamando. Começa a tratar bem a tua esposa. Esposa, começa a honrar o teu marido. Marido, começa a amar a tua esposa. Começa a viver a vida como um do lar. Começa a alinhar a tua casa com os princípios. Quem sabe é isso que está faltando. Começa a pôr tua vida com Deus em ordem. Quem sabe é isso que Deus está esperando. A Bíblia ensina nós fazermos tudo como se fosse para Deus. Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazeis de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu preciso terminar, igreja. Já falei isso 40 vezes, mas agora é verdade. Eu preciso terminar. Eu quero dizer algo do coração de Deus para você. A maior e melhor decisão que nós devemos tomar é servir ao Senhor fielmente. A maior e melhor decisão que nós podemos tomar é colocar a nossa vida à disposição de Deus e entender que o nosso sucesso não vem do mundo, o nosso sucesso não vem da vida profissional, o nosso sucesso vem do céu. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Todos nós devemos nos empenhar com toda a força, todo entendimento, todo o coração, nos empenhar para honrar o nome do Senhor, para andar nos caminhos que Ele vai nos abrir. Você consegue ler o último comigo? Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você leia Jeremias 33, que diz assim: invoca-me. Invoca-me. Sabe o que é isso? Fale comigo, busque-me e te responderei. Você sabe que um culto como esse é uma resposta para muitas pessoas que estavam vivendo um fracasso. Estavam, porque já ficou no passado. Estavam vivendo um fracasso profissional. O culto como esse é a resposta daqueles que invocaram o Senhor talvez há uma semana, 2, talvez há meses, talvez alguém que esteja invocando o Senhor há décadas. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não sabe ainda, cara, mas Deus sabe de tudo. Você não sabe ainda, mas Deus sabe, porque Ele já está lá no futuro. Ele sabe de todas as coisas. Então agora nós precisamos entrar em concordância. Nós vamos orar aqui, amado, para que pessoas saiam de um fracasso profissional para um sucesso profissional. Você ouviu a voz de Deus nessa manhã? Você entendeu qual foi o ápice de tudo isso? Você entendeu qual que é o ponto crucial de um coração temente a Deus? Se você entendeu isso, essa hora de você levantar suas mãos e em 1 minuto começar a falar com Ele. Comece a dizer: Pai, eu ouvi a Tua voz. Pai, eu ouvi os Teus ensinamentos. Eu ouvi, Pai. Recebi, misturei com fé. Por isso, Jesus, a minha oração é para aquele que entrou aqui num fracasso, talvez, Pai, humano, num fracasso profissional. Pai, eu vou despedir hoje pessoas que, assim como Davi, Deus, isso não sai do meu coração, saíram para entregar uma marmita, Jesus. Mas Davi saiu ali, Pai, com excelência para entregar queijo para os seus irmãos. Mas Davi, Pai, viu a oportunidade de derrotar alguém que lhe estava afrontando, não só a ele, mas a toda uma nação. E Davi volta, Pai, de um entregador de comidas, de marmitas, ele volta como um derrotador de gigantes, um matador de gigantes. Jesus, eu estou pregando para alguém que entrou aqui hoje de uma vida derrotista, de uma vida derrotada, uma vida profissional que não engrena, oh Pai, em fracassos, insucesso atrás de insucessos, mas na autoridade do Teu nome eu creio que esse coração foi inclinado para os céus, e eu profetizo, Deus, aonde havia fracasso, receba em nome de Jesus a transformação, a mudança de sorte nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos mudanças de sentença, nós declaramos mudanças de sorte, Deus. Nós declaramos portas de emprego de forma sobrenatural vão aparecer. Deus, assim quando Pedro estava preso e a igreja clamava pela sua liberdade, e aquilo que eles estavam orando, Pai, pouco tempo depois foi bater a porta. O motivo da oração bateu a porta daquela igreja. Pedro estava livre. Eu creio, Pai, que a resposta dessas orações e desses cultos vão bater nas portas desses homens, dessas mulheres, Jesus.
Aquilo que você tem orado, meu amado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, se prepare, porque isso vai bater a sua porta. Portas grandes. Invoca-me, disse o Senhor, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Você não sabe, mas Deus já sabe. Receba coisas grandes. Receba o infinitamente mais de Deus na tua vida profissional. Receba novas ideias. Receba novos ambientes. Receba novas conexões. Receba as pessoas certas ao teu lado. Receba muito mais de Deus, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o poder dele que opera em nós. Se você crê que essa palavra mudou a tua sorte nesta manhã, levante suas mãos aos céus, e eu declaro que você sai daqui para viver a melhor semana da tua vida. Eu declaro que você sai daqui dando passos de ousadia, de um espírito inabalável, um espírito de poder, um espírito de amor, de moderação. Não há covardia no reino. Eu te despeço declarando que as manifestações serão constantes e permanentes na vida daqueles que creem, e aqueles que venceram um fracasso profissional, digam glória a Deus. Diga glória a Deus. Vá nessa força, vá nesta ousadia. Não ouça a voz do mundo, porque Deus tem a resposta para você. Abraça quem está do seu lado e fala assim: viveremos a melhor semana da nossa vida. Diga: não há fracasso na nossa vida profissional. Bom dia a todos, ótimo domingo. Até amanhã, oração e confissão. Eu espero você amanhã no office. Tchau.